Começando aqui o nosso papo, Lívia, a gente queria entender como as empresas, as grandes corporações, elas podem escolher os parceiros certos e criar relações sustentáveis em ecossistemas de inovação aberta, garantindo o alinhamento eficaz de objetivos e valores. Boa tarde. Bom, primeiro agradecer o convite, para estar aqui no painel. Muito obrigada. Bom, geralmente a gente conversa sobre isso na perspectiva das startups, Hoje as perguntas são muito voltadas para a visão corporativa. Mas é legal porque a gente tem startup aqui também e é interessante você conhecer o outro lado, porque o primeiro ponto que você precisa considerar é a estratégia da empresa. E se você, como startup, quer fazer uma parceria, quer ser investido, quer participar de algum processo de aceleração, você precisa conhecer o outro lado e saber o que é importante para ele, quais são as estratégias que são relevantes para a própria empresa, como essa empresa vai conseguir trabalhar esses objetivos de negócio na parceria com as startups ou com qualquer outro tipo de instituição dentro do ecossistema de inovação. Então, primeira coisa, estratégia, Qual é a estratégia da empresa, qual é o tipo de relacionamento que ela quer manter e como você vai viabilizar isso. Segundo, acho que é importante conhecer a legislação. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa que ela é uma economia mista e o maior acionista é o governo federal, então ela é considerada setor público. Então, a gente tem legislações específicas que regulam o nosso relacionamento com startups e com outros parceiros do ecossistema de inovação. Então, é importante você também, sendo empresa, conhecer o que lhe aplica, o que se aplica ao seu trabalho, ao seu contexto, e você, como startup, também conhecer esse outro lado, para poder esse relacionamento ser frutífero. Um outro ponto muito importante são os objetivos de negócio. Não adianta você fazer uma parceria, desenhar uma estratégia linda, mas aquilo que você está fazendo não contribuir para melhorar seus processos internos, para você desenvolver novos produtos e serviços, que hoje é geralmente o foco de quem trabalha dentro dos ecossistemas, conhecer as soluções e utilizar esse conhecimento para melhorar seus produtos e serviços, para melhorar seus resultados de receita. Então, você tem que ter essa vivência. Às vezes, a gente vê casos no mercado, como um que eu vi recentemente. Uma empresa fez uma parceria com uma startup e o foco dela era captação de clientes. Só que a própria empresa depois percebeu que o que ela precisava era atualizar a base de clientes que ela já tinha, atualizar informações e não captar clientes novos. Então, assim, será que essa estratégia foi bem pensada, foi bem direcionada? Então, é importante esse conhecimento e, do ponto de vista ainda da empresa, você ter uma equipe que consiga enxergar valor e conversar no mesmo idioma da startup. Na verdade, você precisa de um trabalho de tradução dos dois lados. Porque quem está no universo startup tem uma terminologia, quem está dentro de uma empresa que tem uma vivência corporativa tem outro tipo de terminologia. E se a gente vai trabalhar junto, a gente tem que falar o mesmo idioma. Então, essa perspectiva também é muito importante se considerar. Ter minimamente metodologia, fazer experimentação e estar atento aos outros tipos de estratégia. Às vezes a empresa quer se relacionar porque ela quer investir, E aí, dentro dessa estratégia de investimento, é importante, dentro do ecossistema de inovação, e é por isso que essa palestra eu achei ela fantástica, esse tema, você ter um relacionamento com o ecossistema. Conhecer as startups, conhecer as equipes, ter visibilidade se aquela equipe vai ter condição de prestar o serviço para você, se você quiser contratar, ou manter o relacionamento de parceria, se for esse o seu objetivo. Então, até eu ouvi essa analogia ontem numa outra palestra, diz assim, é um namoro para fins de casamento. Então, quanto mais você conhecer, melhor, para você ter um relacionamento de longo prazo ou de médio prazo, dependendo de como a sua estratégia vai ser realizada. Legal, é realmente um universo completamente diferente, o mundo empreendedor e o mundo corporativo. Não só a linguagem, como também o olhar para o negócio, o olhar de tração, o timing. Eu acho que o timing de negócio também é diferente. E para trazer o lado da startup, Mariana, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam para ter fit com essas startups? Quais são as dificuldades que elas enfrentam para buscar essas parcerias? E quais são as soluções que atualmente elas estão encontrando para superar
para superar esses obstáculos e para realmente as soluções das startups terem fit com o negócio e as metas que eles precisam alcançar. Legal. Primeiramente, obrigada pelo convite, Carol, Mandarino. Já estou um pouquinho rouca, porque sexta-feira, após todo evento, muitas conexões valiosas, então, assim, estou muito feliz, assim, da gente poder trocar com tanta gente qualificada. Eu acho que são desafios diferentes, tá? Depende do momento que a corporação tá, depende da maturidade do programa dela de inovação. E eu percebo, assim, conversando com os gestores, os diretores de inovação, quando a empresa está começando, vamos dividir em 3 blocos, né? Quem está começando inovação, quem já está no meio do processo, quem já tem um programa de sucesso, está ali alcançando talvez outros modelos dentro do programa de inovação. Quem está começando em geral, ela tem uma coisa muito clara que é o FOMO, né? Tem muita coisa acontecendo e a empresa ela tem medo de perder essa onda de inovação que acontece e muitas empresas já estão aí, há 10 anos tem programas de inovação extremamente sustentáveis. Então, o que pode acontecer, se não alinhar a estratégia, como a Lívia falou, você vai meter os pés pelas mãos. Então, normalmente as empresas estão começando, se ela não atrelar uma necessidade de desenvolvimento de cultura, com de fato qual é a estratégia e o objetivo da empresa, ela vai lançar um monte de desafio, vai receber um monte de startup, mas ela não vai conseguir operacionalizar isso dentro da empresa. Então, ela vai se abrir, vai expor quais são os desafios e no final ela vai ter dificuldade de absorver isso e aí ela vai ter que depois tratar da cultura, que é uma chave desse processo. E depois a gente tem as empresas que já têm programas, né, funcionando, mas ela tem um desafio muito grande, que é mostrar que o programa tem resultado. E aí é quando eles procuram muito a gente. Nossa, 100, o que eu faço? Quais são as startups que vão me dar resultado? Quais que vão atingir os indicadores que eu tenho que mostrar nos meus relatórios? E aí essa empresa realmente, ela tende no desafio dela de mostrar resultado, aí para startups que reduzam o nível de incerteza dessas relações, que em geral são startups que já têm product market fit, já têm clientes ativos, estão melhorando, otimizando suas soluções. Eu vejo essa tendência muito forte quando o programa de inovação já teve um primeiro start e ele quer agora se fortalecer. Agora, quando a gente pega um terceiro tipo de empresa, aí a gente pode falar Natura, Ambev, são empresas, Petrobras, são empresas que têm programas, assim, ou que têm origens sólidas de inovação e os programas foram a mais ali do que já existia na companhia, ou realmente o programa de inovação deu muito certo. Aí o que eu vejo com essas empresas é o oposto. A gente tem um termo lá na Sen Open que a gente chama dos zagueiros de inovação. É uma brincadeira que a gente faz, porque o gestor de inovação, quando ele começa a ter conectividade, ele também tem uma dificuldade de priorizar quais são as melhores conectividades. E aí você começa a receber soluções, porque todo ano a gente tem novas soluções, todo ano a gente tem startups que nascem, que morrem, que estão em diferentes processos. E o gestor, se ele já tem um programa muito sólido, corre muito risco dele fechar os olhos para novas soluções. E é o que a gente chama de, se você tem um programa sólido, esteja no lifelong connected, para além do lifelong learning. Então, esteja conectado em ecossistemas que são relevantes para você não perder grandes oportunidades. Então, esses são os grandes desafios que eu vejo para esses 3 blocos. Bacana. E isso é nível nacional, certo? Nível nacional. Quando a gente trata de nível internacional, essa complexidade ela é muito maior. E aí, Daniel, como é que você pode trazer para a gente uma análise de cenário desse mercado internacional, as colaborações que o ecossistema do Brasil pode fazer com esses novos mercados no mundo todo, mundo afora? Bem, primeira coisa, boa tarde, Carol, boa tarde a todos. Agradecer ao Mandarino, nosso querido Mandarino, por esse convite. Uma honra estar aqui com a Lívia, com a Mariana nesse debate. Acho que tem 2 aspectos importantes para a gente entender aqui. A importância dos ecossistemas internacionais se correlacionarem não só diretamente com as corporações brasileiras, mas também com o ecossistema inovador brasileiro, porque ninguém conhece melhor o Brasil, as necessidades do Brasil, do que o ecossistema brasileiro. Então, a gente começa com essa importância do ecossistema local, conhecer as peculiaridades, conhecer os desafios do Brasil. E quando a gente começa a olhar os ecossistemas internacionais, a complexidade hoje do negócio, ela é multidisciplinar.
Se a gente pega o assunto de energia, se a gente usa o exemplo do etanol, o etanol passa por agricultura, ele passa por transformação, ele passa pela indústria, conhecimento químico, ele eventualmente vai passar pela indústria automobilística, que é uma outra complexidade, ele passa pelo consumidor. Então, o conhecimento de certos setores, nenhum ecossistema domina todo o conhecimento. E aí vem a importância dessa colaboração. A colaboração que se usa Israel como exemplo, então todos os mercados têm a necessidade de cibersegurança. Israel é uma fortaleza em cibersegurança, então a importância de lidar com isso. Um outro tem um maior conhecimento no setor de agricultura, a Agritech brasileira está despontando de forma excepcional. Então vamos utilizar esse conhecimento, não só do conhecimento do Brasil, do conhecimento verdadeiro de agro que tem esse ecossistema. Tem o ecossistema da Finlândia, tem conhecimento de materiais. Vamos trazer esse ecossistema para a mesa. Então, pela complexidade das necessidades das corporações, dos setores, exige uma complexidade de um relacionamento e uma cooperação dos ecossistemas. E esse, por um lado, é o desafio e o que a gente tem que fazer para que tenha a cooperação entre todos. E quando a gente começa a falar isso, a gente começa a falar dos outros desafios que a Lívia tocou, que a Mariana tocou, cultura. No final das contas, o relacionamento de uma startup com uma corporação passa por um alinhamento cultural. A cooperação do ecossistema de Israel com o ecossistema do Brasil, com o ecossistema da Finlândia, dos Estados Unidos, passa por um alinhamento cultural. Então, no final das contas, colocar todo mundo na mesma mesa, com objetivos claros, com horizonte comum e cada um trazendo sua fortaleza, eu vejo a importância dessa colaboração dos ecossistemas. E tentando tangibilizar um pouco para o segmento de energia, na visão de vocês, quais são os principais desafios que a energia brasileira enfrenta na atualidade? Eu queria só trazer um ponto do desafio, porque eu trouxe muitos desafios. Tem uma coisa que é a parte transversal, que é essa parte da cultura. Realmente, a cultura da startup é muito diferente da cultura da corporação. E dentro da corporação também tem culturas diferentes. Em geral, a área de inovação, ela é um pouco dissociada das outras áreas. Por isso que às vezes ela procura embaixadores, né, para conectar a solução que chegou ali com as áreas e depois escalar. E outra coisa que eu acho muito transversal do setor de energia é um assunto muito caro para todos, que é a propriedade intelectual. A startup que está aqui com uma solução, a coisa mais valiosa que ela tem é a propriedade intelectual da solução dela. E quando a gente fala de energia, em geral as soluções são hard science. São soluções que você vai aplicar, é um produto específico que vai estar no campo. E aí a gente vai para os problemas que são muito mais relativos à regulamentação. É um órgão, é um setor extremamente regulamentado. A inovação é um movimento de muita incerteza. Então, gera uma certa instabilidade nessa relação se você não testar muito bem antes de você aplicar. Então, eu acho que esse é um grande desafio do setor específico de energia, que rebate também saneamento, que são setores que têm muito hard science. É realmente um paradigma. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes de subir aqui no palco. É porque, enquanto a área de inovação, por si só, por essência, ela tem o mindset de experimentação e é propensa a risco, pela excessiva regulação, o setor de energia ele é averso ao risco. Então, como é que a gente encontra um ambiente comum? Bem, acho que você perguntou dos desafios do setor de energia do Brasil. Eu acho que, do ponto de vista internacional, o maior desafio é um desafio de marketing. Porque o Brasil, ele vive de energias renováveis desde sempre. A malha brasileira, baseada na hidrelétrica. A matriz é 80-20, a matriz, né? Os combustíveis usando o etanol, o biodiesel já fazendo parte há muitos anos. E o Brasil é percebido como um país de desmatamento. Então, acho que a primeira coisa é um desafio de marketing, porque o Brasil realmente é
pioneiro em todas essas áreas. Agora, dito isso, não terminou o trabalho. Você tocou num ponto importante do conservadorismo no setor de energia. Agora, eu acho que o setor de energia é só um exemplo de todos os setores. No final, as corporações são conservadoras corretamente, de forma conservadora. É importante dizer isso, porque são negócios que trabalham, que funcionam e que a transformação de algo que funciona, mas que não é eterno, ele tem que ser feito de forma estruturada, usando a mentalidade inovadora das startups, por um lado, em cooperação com a mentalidade sólida de uma corporação. E equipes multidisciplinares, onde, por um lado, você traz os desafios de como transformar algo que funciona e com a mentalidade de uma startup, quero fazer tudo e agora, como é que você constrói isso? E que você constrói de forma controlada, em ambientes você pode fazer um teste e um ambiente de transformação, de scale-up, do ponto de vista da maturidade tecnológica, da integração com tecnologias e metodologias existentes, e aos poucos você vai mudando isso. Você não precisa mudar de um dia para a noite, e você tem que fazer isso em cada setor, em cada empresa, na velocidade que faz sentido da cultura da empresa, da cultura do setor. Então, no final, é a cooperação, é a conversa, é a diversidade de pensamento, de velocidade, que vai fazer isso acontecer. Eu tenho acompanhado a busca, né? A gente tem sido procurado bastante por empresas e fundos de investimento e indústrias alemãs por causa do grande interesse que está crescendo no setor energético e sendo o Nordeste uma potência, principalmente agora nas frentes de hidrogênio verde. Então, eles têm buscado muito fazer estudos conosco sobre os ecossistemas locais, sobre como esses ecossistemas estão estruturando. E uma dificuldade que eu vejo hoje é justamente essa fragilidade da regulamentação, que, assim, existe, a gente conhece algumas startups que estão trabalhando com base com a legislação que, por exemplo, tem hoje, mas essa legislação está em discussão. Então, nesse momento em que está tudo em ebulição e que é importante que todo mundo que vai trabalhar no mesmo setor conheça como as regras funcionam ou vão funcionar, eu acho que a dica de ouro é você estar nos fóruns certos. Este palco aqui, ao longo desses últimos 4 dias, né, foi discutido bastante todas as questões envolvendo a transição energética, a necessidade de investimento em infraestrutura, que, por exemplo, para o nosso banco esse semestre foi recorde de investimento em infraestrutura. A gente teve que fazer parceria com o Banco Francês, com a Agência de Desenvolvimento Francês, para captar mais recursos. Então, assim, recursos de infraestrutura estão altamente demandados e o setor energético nesse meio. Isso não é um movimento que vai parar, né? Ele é um movimento que está em crescente. Então, a dica é, estejam nos fóruns que estão discutindo a legislação, participem das discussões, procurem interagir com empresas, acompanhar os desafios do setor e se posicionarem dentro desse contexto, né? Porque tá tudo em construção. Então, tem uma crise, mas tem uma oportunidade gigantesca nisso também. Basear todos esses desafios, mapeado todos esses desafios, Mari, você vê que tem alguma evolução no processo de se fazer inovação aberta? No setor de energia ou todos? No todo. Totalmente. Assim, hoje a gente já fala até de um termo que é gestão de ecossistemas, né? A inovação aberta, ela está muito bem difundida em todos os setores da economia no Brasil. No setor de energia, a gente vinha comentando que a gente consegue ver os números ampliando muito de quantidade de recurso, de investimento das empresas do setor em startups. O nosso ranking do Dow 100, a gente consegue observar também um aumento de volumes de startups de IA, Big Data, que prestam serviço para o setor de energia também. Mas a gente vê que o que é mais complexo hoje é você gerenciar a quantidade de oportunidades que existem. Você precisa saber qual é a sua estratégia para se relacionar com esse crescente ecossistema e muito mais forte, muito mais estruturado, com metodologias assim.
muita coisa a gente aprende ao longo do tempo, né? Os dados que a gente consegue ver são aprendizados pra gente. Mas sim, a gente consegue ver uma ampliação, sim, nessa atividade. Esse ano específico foram registrados 100 mil contratos na plataforma da Open Startups. Então, a gente vai ter a premiação do ranking dia 18 de outubro. E aí a gente vai falar quais foram as principais startups e corporações nesses relacionamentos. E também a gente vê ano a ano crescendo as comunidades de startup. Por exemplo, no ano passado a gente não premiou Deep Techs, muito recente, não tinha densidade ainda para fazer uma premiação. Esse ano já passa a ter uma certa densidade. E aí isso também amplia o volume de tanto relacionamentos quanto cases que surgem desses relacionamentos que podem ser replicados para outras áreas. Então, uma indicação que eu dou super com relação a como esses relacionamentos estão acontecendo de forma crescente é que ali no outro palco de congresso de cases tem um palco específico só de cases de Open Innovation. Então, quem quer aprender como esses relacionamentos acontecem de forma frutífera e positivas, acho que a premiação vai ser até hoje nesse congresso de cases. Mas a gente viu 200 cases ali sendo apresentados dos 25 setores da economia, que são os setores que a gente premia hoje, e assim, 28 comunidades de startup, né? Então, muito forte, assim, as metodologias estão muito avançadas, e é por isso que a pessoa que vai começar tem tanta bagagem para estudar, para trocar, interação que pode fazer para começar com menos incerteza, que, assim, obviamente contem com a gente para qualquer tipo de conexão, mas é importante vocês saberem que tem muita coisa de extrema qualidade acontecendo no ecossistema e que a gente pode sempre contribuir aí para que vocês tenham programas sustentáveis, né, dentro das companhias de vocês. Eu gostaria de acrescentar, Carol, de forma dramática. A gente está vendo uma melhoria em tudo relacionado com inovação aberta, desde que desafios as corporações apresentam para a comunidade. Se eu via o que acontecia há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eram desafios completamente marginais dentro da empresa, como diminuir a fila no refeitório. E hoje a gente está vendo os desafios relacionados com o core das empresas. Isso passa pela credibilidade que esse movimento de inovação aberta está ganhando dentro das corporações. Passando por isso, semana passada, nós estamos participando de um processo da Comgás, dentro do mundo de energia também. Estamos acompanhando uma empresa israelense que está dentro do processo e tivemos lá dentro do momento do bootcamp, que é o momento onde que as empresas selecionam quem passou da primeira fase e que está entrando dentro das empresas. A gente está vendo, eu já participei de vários bootcamps em várias empresas, do nível de, se alguns anos atrás colocavam os engenheiros júnior, colocavam gerentes de não sênior dentro da empresa, agora a gente vê que profissionais dentro da empresa são quem estão dando mentoria para as startups dentro da empresa, passando pelos processos. Se antes assinar um NDA era uma coisa dificílima, agora em 2 dias. Então a gente está vendo em todos os pontos do processo, e são inúmeros, começando pelo desafio, passando pelo processo burocrático, passando para que tipo de suporte eles estão dando, porque uma coisa olha, eu tenho uma solução que eu acho que faz sentido para a Comgás. Agora, quando você entra lá dentro, você pega a startup pelo seu braço e levantando, opa, como isso realmente vai trazer valor para a minha empresa. Excepcional o que tem acontecendo no Brasil, em todos os setores, em todas as corporações. Eu acho que tem um complemento também legal, que é o seguinte: como eu falei, né, em geral essas áreas elas estão sob validação. Então ela tem um estágio ali para romper, para falar, eu trago resultado para a companhia. Normalmente ninguém acredita que dá muito resultado, porque a pessoa precisa ver para acreditar que aquilo de fato vai acontecer. Então eu vejo muito que agora já tem muita validação de áreas com diferentes segmentos. Assim, em geral vai para o core, né, vai para o H1, horizonte ali de mais
experimentação dentro do que a empresa já executa. E hoje a gente vê empresas com tanta solidez que o H3 é algo extremamente possível em empresas de energia. A gente estava no painel lá com a Vibra, enfim, isso já é uma possibilidade na companhia, mesmo que seja um nível de certeza maior. Principalmente no cenário de transição energética, né? Porque está mexendo no portfólio de produtos e serviços. Um dos pontos que a gente tem visto na maturidade das equipes de inovação e da percepção de como ela está tendo dentro da corporação, a gente está vendo os indicadores que analisam o sucesso das equipes de inovação. Se há alguns anos atrás, ou as empresas que estão entrando nisso agora, é quantidade de empresas apresentadas. Era o indicador de sucesso. Quando você vai avançando, você começa a ver quantidade de provas de conceito realizadas. E depois, quantidade de contratações. E hoje, mais e mais, estão vendo o payback, o ROI. Quanto a inovação está trazendo de fato para a minha empresa, comparado com quanto eu estou investindo nisso. Só a análise dos indicadores, você percebe de forma clara esse amadurecimento. E novas empresas que estão entrando nisso, é quase que impossível fugir desse percurso. Você vai ter que começar com quantidades, números quantitativos, até chegar num ponto de qualitativo, até chegar num ponto do que realmente quem está lá em cima, o CFO, o CEO quer ver. Eu quero ver o bottom line. O porquê eu estou investindo nessa tal de inovação. E essa tal de inovação não é relacionamento, não é oba-oba, é resultado verdadeiro para as empresas. Isso passa por todas as coisas lindas que a gente está vendo, e esse evento aqui é parte disso. Dentro da corporação, como é que a gente tangibiliza de fato esses resultados? Bom, eu acho que o Daniel acabou de citar, né, 2 indicadores muito importantes, ou 3, né? O que é apresentado, o que efetivamente vai para a prova de conceito. E aí, dentro do gancho da metodologia que a Mari falou, saber fazer uma prova de conceito é crucial. Às vezes é diferencial entre você manter a parceria ou ser contratado ou não. Então, não criar também uma expectativa de que a prova de conceito vai ser para você desenvolver uma solução completa. Isso já é você vai fazer um MVP e tem que ser um escopo que seja necessário para validar a solução para aquele problema de negócio, né? Dentro daquela estratégia. Então, hoje, saiu recentemente um estudo do MIT falando sobre como as empresas estão tangibilizando, né, obtendo resultados reais na participação de ter trabalhos com ecossistemas digitais. Então, os números que eu vi fala de crescimento de 2,5 vezes as outras empresas que estão no mesmo segmento, que não têm iniciativas nesse setor, né, de inovação, né, relacionadas. Crescimento de receita na ordem de 2,1 vezes e melhoria de resultados operacionais em uma ordem de 1,8. Então, assim, esses resultados, eles são números concretos que ajudam você a perceber que você tem que, de alguma forma, estar nesse jogo, né? Você tem que, de alguma forma, conseguir participar disso e saber se posicionar estrategicamente dentro. Porque a gente falou muito no início da estratégia da corporação, mas também tem a estratégia da startup. A sua estratégia tem que casar com a do outro lado, né? Então, assim, a parte de propriedade intelectual, como é que você vai mensurar o que é que vai ser seu, o que é que vai ser do parceiro ou do contratante, né? Se você for um fornecedor. Então, são muitos pontos a observar e nem todos são mensuráveis de forma tão tangível assim. Às vezes você tem resultados intangíveis que são maiores, muito maiores, né? De conhecimento, de poder atuar dentro de um mercado ou de um segmento muito específico. Às vezes isso é uma coisa muito interessante para você dentro de uma estratégia de relacionamento, que às vezes você, fazendo um bom trabalho com uma empresa, você vai o boca a boca, né? Você é indicado para trabalhar com outra. Então, isso também é muito relevante. E dentro da frente também, que o Daniel estava comentando, de ecossistemas internacionais, vocês viram aqui, eu não me lembro agora qual armazém, mas tem uma série de países aqui falando sobre as oportunidades. Então, Dinamarca, por exemplo, ano passado a gente chegou a fazer 2 eventos em que as startups de lá vieram para cá e a gente foi convidado também a levar as startups do Brasil para lá.
Quando há o Web Summit lá em Portugal, é um frisson das empresas de lá para vir falar com o Brasil. Então, esses ecossistemas então, estão cada vez mais interligados e é importante a gente conseguir compreender bem qual é o tipo de indicador que é válido dentro de cada contexto desse. Não só para a corporação, como para a startup, como também para o próprio ecossistema onde você pretende atuar. Eu gostaria de acrescentar algo que a Lívia agora tocou, das startups brasileiras saindo do Brasil. Uma das coisas que são uma peculiaridade do ecossistema de Israel é que é um ecossistema global. Porque Israel é um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, menor do que o Sergipe, então as startups já nascem com essa visão global. Agora, quando você nasce com uma visão global, é muito diferente de nascer, por exemplo, uma startup do Brasil que mira o mercado brasileiro e, eventualmente, eu vou para o mercado global. Porque quando isso acontece, muitas vezes ela nasce engessada. E essa transformação de uma solução local para uma solução global, muitas vezes você tem que refazer tudo que você já fez e tem que lembrar que local, às vezes você é uma solução que faz sentido para São Paulo, você tem que transformar para que, se você quiser entrar no Nordeste. Então, esse ponto de nascer global é como você constrói a arquitetura do seu software, é como você constrói a arquitetura do seu hardware, como é que você constrói sua equipe de marketing e vendas, você estrutura com canais e não venda direta, etc, etc, etc. Então, esse é um ponto que, voltando à cooperação entre os ecossistemas, não é uma cooperação tecnológica, é uma cooperação de pensamento, de metodologia, de forma de ser, e para mim, eu acho que é um ponto muito importante no processo de amadurecimento do ecossistema brasileiro, começar a olhar global, e global pode ser América Latina, porque muitas vezes, se você está preso ao Brasil, o Brasil é grande, o Brasil tem muitas oportunidades, mas uma instabilidade econômica do Brasil faz com que você agora tenha um problema. Então, se você já se estrutura global, então agora eu posso começar a entrar no mercado da América do Sul, América Latina, Europa, e aí vai. Então, acho que esse é um ponto que é um debate que eu acho que não está rico o suficiente e é importante trazer isso. Cases são muito ricos e eu tenho certeza que vocês têm muitos cases de sucesso para compartilhar com a gente. Então, se vocês puderem contar um pouco para todos nós alguns cases de sucesso que tornaram a inovação aberta fundamental para o sucesso das iniciativas. Não, acho que tem 2 cases muito legais. São 2 startups premiadas que trabalham com inteligência artificial. Os 2 cases são de energia. Um é da PixForce, não sei se está aqui, PixForce com Petrobras, está no outro. Eles fizeram um trabalho de leitura de alguns ambientes que não tem tanto acesso de colaboradores para entender o que acontecia dentro dessas imagens ali, para evitar acidentes graves. Então, muito legal, foi para uma área muito mais de segurança do trabalho. E a Future, que é uma outra startup também premiada de IA, ela fez uma colaboração com a Enel, que é uma empresa de energia, Loren, acho que estava aqui ontem. Eles construíram um modelo de IA que você consegue, com base nas imagens que são lidas, você consegue identificar alguns processos, desenvolver leituras, né, extrair alguns números. E eles desenvolveram, semelhante àquele carro do Google, com uma câmera no topo, fazendo leitura de postes de transmissão, também para evitar problemas de acidente, mas para fazer mapeamento para fazer manutenção. Então, são 2 cases muito legais, mas acho que um comentário que vale aqui, assim, são inúmeros cases. Cada um desses estandes que vocês passarem aqui, vocês vão se deparar com cases. E quando a gente trouxe a proposta do Congresso de Cases para cá, junto com a Sai do Papel, foi justamente porque a gente queria
evidenciar a quantidade de cases de sucesso de inbound Open Innovation, de outbound Open Innovation, de couple Open Innovation. Então, existem diversas formas de diferentes atores, né? Pode ser universidade com uma corporação com uma startup. Então, assim, existem várias formas de você fazer o trabalho de Open Innovation. E hoje vai ter a premiação, dentre esses, foram acho que mais de 500 cases que foram publicados. Dentre esses 250 selecionados, hoje vai ter uma premiação ali nos primeiros lugares em cada um dos 6 tipos de relacionamento. Então, eu super acho que vale, vai ser agora no período da tarde. E realmente, assim, na Sem Open, quando a gente faz o ranking, o que a gente mais vê quando conversa com o empreendedor é como ele consegue apoiar a grande corporação com a solução dele. Então, assim, independente se a empresa vai fazer uma aquisição ou vai trazer para o processo da operação, os resultados dentro dos indicadores que a Lívia falou são realmente muito importantes para aquela corporação se validar e conseguir também validar a área de inovação. Então, acho que esses são alguns, com certeza tem vários, mas acho que foram 2 que eu lembrei. Sim, eu gostaria de contar um case bem emblemático num trabalho que a gente tem feito. Um dos clientes da IBI é a BRF, Sadia Perdigão, e logo de começo ele começa com o debate estratégico. E um dos pontos claros é a tendência das proteínas alternativas. E quando eu falo sobre isso, muitas vezes as pessoas abrem o olho, mas calma aí, a BRF vai tratar de proteínas baseadas em vegetais, não está contra o que eles fazem. Aí eu sempre lembro da Kodak, né, gente? Porque decidiram fechar os olhos para as câmeras digitais e hoje os jovens que estão aqui nem sabem uma palavra que se chama Kodak. Então, nesse trabalho com eles, para quem não conhece essa área de proteínas alternativas, tem a área de plant-based, que é baseada em vegetais, tem a insect-based, que é baseada em insetos. Quando eu conto isso no Brasil, todo mundo faz uma cara feia, e inclusive a Lívia acabou de fazer. Eu lembrei do caso de uma startup lá do Maranhão, que ela faz uma farofa com formiga. Exatamente, não. E é interessantíssimo, porque no final das contas você tem que encontrar a forma de multiplicar proteína da forma mais barata. E insetos sabem se multiplicar, então é uma forma interessante. E uma outra área, que é a área mais complexa e mais avançada, que são as carnes produzidas em laboratório. Então, com esse trabalho com a BRF, é uma área que, na área de plant-based do Brasil, tem coisas interessantes. Insect-based eu achava que não tinha, agora eu sei que tem. E na área de carne cultivada é algo que o Brasil ainda não está lá do ponto de vista tecnológico. Então, essa foi a razão da internacionalização do trabalho da BRF. Então, hoje eles investiram numa startup que se chama Ale Farms, que eles fazem carne cultivada, e agora está um processo que tanto um processo de maturidade tecnológica. Esse é um trabalho que está sendo feito junto com a BRF, porque ele vai ver não só produzir carne em laboratório, é produzir carne em laboratório de acordo com o gosto brasileiro, de acordo com a cultura brasileira, que é diferente da carne que está sendo produzida ou vai ser produzida no Japão. Ele passa por questões regulatórias. Então, o trabalho que está sendo feito em paralelo e esse é um ponto interessante, você tocou no assunto regulatório, porque muitas vezes, e até hoje, a maturidade tecnológica tem chegado antes da regulatória. Quer dizer, então, depois que você chega na maturidade tecnológica, leva depois 2, 5, 10 anos para a regulamentação absorver. Então, esse é um exemplo que, em paralelo ao trabalho de desenvolvimento tecnológico, está sendo feito um trabalho regulatório. Então, já hoje estamos trabalhando com a Anvisa, estamos trabalhando com o MAPA, para a regulamentação do Brasil chegar quando a tecnologia chegar. E um terceiro ponto que também está sendo tratado junto com os outros dois é cultural, nesse caso específico. Então, você está trabalhando nas 3 verticais em paralelo, porque senão o que vai acontecer? Vamos ter que trabalhar na tecnologia, depois o regulatório e depois o cultural para o público querer comprar. E esse é um exemplo dramático de você estar tendo que lidar com todas as complexidades num lugar só,
Mas, daqui a pouco, gente, pode ter certeza que em 30, 40, eu assino 50 anos, eu espero que antes, não vai ter mais criação animal para alimentação e vamos continuar comendo, aliás, vamos comer uma carne mais gostosa, mais saudável, mais barata e melhor para o meio ambiente. O objetivo não era ganhar palmas, mas muito obrigado. Bom, em termos de case que a gente pode citar, assim, eu vou citar o cenário, mas eu não posso citar as empresas. Eu vou falar de um caso de inovação aberta, que foi uma parceria com uma fintech, no caso a gente é banco, que teve uma solução desenvolvida lá no Lift do Banco Central. É uma solução que ela é interessante porque ela faz parceria com vários outros atores relacionados ao ecossistema financeiro e ela consegue qualificar melhor a documentação e a maturidade financeira e organizacional das startups ou de qualquer empresa que queira fazer negócio conosco, digamos, para o nosso cadastro de crédito. Um outro caso é um dos trabalhos que a gente faz lá no Rubini. A gente faz uma curadoria para alguns clientes. Então, algum cliente nosso, ele chega de qualquer setor, pode ser do agro, da indústria, de infraestrutura, energia, o que for. Ele tem uma demanda, uma necessidade, um problema, um desafio de negócio e a nossa equipe faz uma curadoria com scouting de startups, selecionando alguns tipos de negócio e a gente faz sessões que a gente chama de Open Innovation para clientes, né, for clients. E aí a gente teve um case de sucesso com uma empresa de Pernambuco, que foi feita uma curadoria de 8 empresas para a melhoria do processo industrial deles, que eu também não posso dizer. E aí eles assinaram, depois de uns 4 meses de negociação, eles assinaram um contrato com a startup para fornecimento de uma das 8 startups apresentadas para fornecimento de solução. Então, eu acho que uma das ações mais interessantes que tem, porque a gente consegue conectar, né? Além da gente estar dentro dos ecossistemas, a gente consegue conectar quem está precisando do serviço, com quem está precisando vender seu produto, e isso é muito rico, né? E aí uma outra frente que eu acabei lembrando da parte da fala do Daniel, e que eu vi ali algumas pessoas com um olhinho assim, quando a gente falou aqui da parte de propriedade intelectual, e quem que tem que convencer. Gente, é muito importante as áreas mais tradicionais da empresa vocês trazerem para o lado de vocês. Então, por exemplo, eu já tenho meus contatos na área de mercado de capitais lá da empresa, do jurídico, na área de compras. Então, assim, saiu novidade, ei, vem ver com isso aqui comigo. Ontem mesmo eu estava ali numa palestra que foi um caso interessante de regulação. Saiu uma regulação da CVM para crowdfunding e uma empresa aqui pegou os advogados e disse, vamos estudar esse negócio para a gente fazer outra coisa aqui. Conseguiram. Então, assim, se você fosse ater só o que a regulamentação diz, é só esse caminho, né? O brasileiro é criativo, né, para burlar, mas vamos burlar no sentido positivo da coisa. Não é burlar, mas vamos ser criativos no sentido de usar para fazer coisas melhores, né? Para fazer coisas criativas e que criem soluções interessantes. Então, eu achei esse case, assim, fantástico. Era o tempo todo, eu na palestra aqui, mandando mensagem para o pessoal do mercado de capitais. Olha, tá acontecendo isso. Olha, estão discutindo isso. Aí o rapaz, manda para mim. Na hora, ele já queria que eu gravasse para poder. Eu disse, olha, não dá, porque é aquelas palestras que tem o fone, né? Fechado, não dá. Mas a gente vai ter muita coisa para conversar. Então, é muito importante você ter esse pessoal do seu lado. E do lado de startup também. Às vezes a startup é madura na parte de tecnologia, ela é madura na parte de marketing, mas ela não tem uma maturidade, por exemplo, na parte de governança ou jurídica. E você tem também que olhar para esse seu lado, né? De como é que você vai garantir sua propriedade intelectual, de como é que você vai manter pessoas dentro da sua equipe, se você vai precisar ter contrato de vesting ou não. Então, alguns aspectos jurídicos também são muito importantes para o relacionamento. E você tem que estar com esses atores. Hoje, a inovação ela não é um trabalho de uma equipe só, ela é um trabalho de time, conjunto, multidisciplinar, e você tem que estar com os advogados juntos, você tem que estar com o pessoal de negócios junto, e principalmente o cliente, né? Quando o Davi falou aqui Daniel, desculpa, falou aqui da internacionalização, você está fazendo solução para gente é igual em todo lugar do mundo. Então, nesse aspecto, você é universal, você tem que saber o que é que a pessoa quer.
e se preparar para isso. Então, nesse aspecto é importante você conhecer e saber pensar a sua solução para isso. A inovação das empresas, elas não são startups, mas elas têm sim que fazer pitch internos o tempo inteiro. Elas precisam engajar as áreas da companhia naquela solução. Então, não é só você ganhar a área de inovação. Você tem que ganhar e convencer todas as áreas da companhia para que realmente a sua solução possa ser replicada internamente dentro daquela empresa. Posso só complementar um pouquinho? Muito legal, isso é muito real. Quando a gente vai fazer aquela parte de estratégia para definir qual que é a melhor estratégia, quais são os indicadores, que tipo de engajamento e mudança que a gente vai ter dentro da nossa empresa e quais startups a gente pode trazer ou não, nessa parte de engajamento e mudança tem uma coisa que é muito forte, que é quais são as pessoas que vão ser o modelo de conduta nas outras áreas da empresa para que você atraia as pessoas e assim você tenha uma transformação cultural. Porque assim, quando você abre um programa de inovação, não necessariamente você vai ter todo mundo comprado e provavelmente você não vai ter. Porque as pessoas, elas têm os processos delas naturais do dia a dia que elas têm que cumprir. Então, a inovação é um a mais. Quem é da área de inovação, sim, tem aquilo ali como escopo. Quando é só isso. Porque, às vezes, a pessoa que é responsável pela inovação tem outras responsabilidades também. Então, quando você está montando essas estratégias, que são as engrenagens da mudança, você tem que pensar modelo de gamificação, o que ele vai receber, ou como ele vai ser reconhecido se ele fizer algum tipo de processo interno, como que ele pode ser destaque dentro daquele espaço, ou que tipo de comitês ele pode integrar, se você vai colocar o nome dele de embaixador, enfim, né, a gente sabe que tem os embaixadores culturais. Essas pessoas, elas são chave internamente para que os processos aconteçam. Eu vejo muito que programas de inovação que não conseguem ser transformações culturais na empresa, muito provavelmente é porque ou não tem a alta direção alinhada com o projeto de inovação, ou é porque a média gerência não está comprada do programa de inovação. Então, todo mundo que está abaixo daquela média gerência não dá valor ao programa de inovação. E é por isso que você tem que ter essas pessoas-chave, elas têm que ser destacadas, e é um ponto essencial até de indicador para você medir o nível de adesão do seu programa de inovação. Quando a gente fala de empresas, tem aí mais de 200, 300, aí vamos falar 10 mil colaboradores nesse intervalo. Realmente é muito importante contar com essa média de liderança. Bacana, a gente está se encaminhando para o final do painel. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou abrir para uma pergunta do público. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta para os painelistas? Não? Oi, obviamente o painel aqui é sobre inovação aberta, mas eu gostaria de perguntar sobre como vocês conseguem lidar com a pressão de estar à frente de tantos projetos que podem mudar a vida de tanta gente. Como ele falou, questão de criar carne em laboratório, isso pode reduzir muito a questão de fome, etc. Mas como é que vocês lidam com a demanda tão alta de projetos tão grandes? Qual é o seu nome? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Eu fico feliz de todo esse público. Acho que o mais jovem do público fez a pergunta. Meus parabéns, Luiz Eduardo. Vamos começar por aí. E você fez a pergunta que talvez seja o maior desafio nas corporações. Exatamente como o dia a dia compete com o novo. E se eu dou um exemplo que aconteceu nos últimos 2 anos no Brasil, que é o surgimento dos CVCs, que são os fundos Venture Capital das corporações, ele vem exatamente resolver esse desafio que você acabou de trazer. Porque se até agora as companhias não tinham uma ferramenta para investimento nas empresas, então uma empresa como a BRF ou a Raizen, se tem que pensar, vou investir em carne cultivada ou eu vou construir mais uma fábrica? Eu vou investir no etanol de 4ª geração ou eu vou construir mais uma fábrica?
E isso era algo que as empresas não sabiam lidar com isso, porque no final das contas a decisão sempre era construir mais uma fábrica. Vou fazer algo do que eu sei fazer porque eu sei o retorno disso. E aí a empresa entendeu que não tem como comparar, a governança é diferente, o processo decisório é diferente, o comitê de investimento, se olha, eu vou investir nisso e nisso, não precisava nem ter o comitê, porque eu já sabia o resultado, vai ser nisso, porque ele não vai investir. Então criou-se essa ferramenta com governança à parte, com orçamento pré-definido para investimento em startups. Isso no exemplo de investimento. Quando você fala no exemplo de projetos internos, no final das contas você precisa destacar todo o processo decisório. Ele não pode ser interligado, porque senão a empresa não vai ter como definir isso. É quase como os seus pais decidirem se você vai comer hoje ou você vai para a universidade. Não, você precisa de orçamento para comer e precisa de orçamento para investir no seu futuro, que é investir na sua educação. Então, no final das contas, é destacar isso para não ter essa competição, porque senão o jogo já está ganho antes de começar. De novo, parabéns por você ter perguntado e por ter feito essa pergunta sensacional. Alguém mais quer responder? Eu vou só complementar o Daniel. É uma responsabilidade muito grande. E por saber disso, isso move, isso dá estímulo, isso te dá gás e você move mundos e fundos para conseguir alcançar aqueles objetivos e honrar esse compromisso. Bom, vocês gostariam de fazer considerações finais para a gente encerrar esse debate? Acho que agradecer, é muito importante a gente falar como que os ecossistemas influenciam e também quando a gente vê as transformações nas corporações, é muito gratificante, como você falou. Realmente é um trabalho de formiguinha. É aquele vídeo, né, do louco dançando sozinho e depois vai o outro dançando e depois vira aquela horda de pessoas. Não posso perder essa dança porque tá bonito e realmente a gente está fazendo coisa legal. Cada dia que eu troco com os gestores de inovação, eu vejo mais consistência e firmeza de que eles estão executando bons projetos, mesmo que com nível de incerteza que influencia sempre na inovação. Mas realmente é muito gratificante ver o ecossistema tão vibrante, tão crescente e com tanto empreendedor brasileiro fazendo mudança de tecnologia, hard science no nosso país. A gente precisa fortalecer que realmente é muito difícil fazer ciência no país. A gente tem uma série de questões, acho que todos aqui compactuam dessa visão. E realmente o empreendedor que está na ponta, levando ali outras pessoas com ele, desenvolvendo ciência, a gente tem que dar parabéns para essa pessoa, porque não é fácil, não é um ecossistema assim tão aberto para você se relacionar, você precisa treinar muito. As empresas brasileiras, grandes corporações, estão bem estruturadas e o empreendedor que quer acessar realmente tem que ser muito guerreiro, e eu realmente fico muito feliz de ver gente conseguindo fazer isso. Bem, de novo, primeiro, parabenizar esse evento, o Rio Innovation como um todo e especificamente essa área de Energy Hub liderada pelo Mandarino e por essa equipe maravilhosa. Eu acho que 2 pontos que eu gostaria de trazer aqui. Um dos pontos que a Lívia trouxe antes sobre o linguajar comum. Eu já estou em Israel há 30 anos, meus primeiros 20 anos eu lidei com inovação, mas não relacionada com o Brasil, e nos últimos 10 anos com o Brasil. E se no começo eu falava de investimento seed, eu falava de due diligence, eu falava de uma série de coisas, as pessoas nem sabiam o que eu estava falando. Então, acho que eu estou vendo uma mudança dramática que o Brasil passou nos últimos 10 anos no processo de amadurecimento e construção desse ecossistema. E eu acho que o próximo passo passa exatamente pelo ponto que a Mariana trouxe, que é o Brasil entrando no mundo das deep techs, das hard science, hard tech, cada um escolhe a sua palavra. E isso passa pela cooperação com as universidades. E isso é algo que o Brasil ainda não construiu. Isso como você fazer os modelos de cooperação com universidades. Só para trazer um pouquinho do exemplo que acontece em Israel, todas as universidades de Israel são públicas
E todas elas têm uma estrutura de cooperação com o mercado que passa que quando um projeto ele é aprovado e chega à frente, o pesquisador, a universidade ganha com isso, quando do royalty da patente que foi desenvolvida lá, a faculdade ganha com isso, o laboratório ganha com isso e o próprio pesquisador. O pesquisador de uma universidade pública, ele vai ganhar na patente que vai estar sendo feita com uma instituição privada. Isso é um exemplo extremo do que precisa de uma ferramenta necessária para essa comparação, para o Brasil poder começar a se destacar também no mundo de Deep Tech. Mas para isso também exige estudos, existe paciência. A idade média do empreendedor em Israel é 40 anos. A idade média é 40 anos do empreendedor em Israel. Ou seja, pessoas que já passaram por corporações, pessoas que terminaram o PhD, pessoas que já fizeram 4 startups antes da dele bombar. Então, achando que, eu voltando para você, meu querido amigo, não tenha pressa. Você não precisa fazer sua startup de sucesso com 20 anos. É para investir nos seus estudos, é para investir na sua carreira, e quando você conhecer os problemas do mundo, você pode começar a resolver. E aí você vai ter já uma bagagem muito, muito forte para fazer isso acontecer. Mas boa sorte. Nesse aspecto aí, essa frente, eu acho que o mercado brasileiro ele teve um amadurecimento muito grande nos últimos anos, principalmente essa aproximação com a academia, com institutos de pesquisa, das pessoas começarem a pensar que não é só importante pesquisar por pesquisar, mas ter pesquisa aplicada a problemas reais. Então, a minha mensagem assim, final para vocês é sempre ter uma visão prática, né, da solução que vocês estão propondo, seja para a corporação, seja para outros tipos de mercado. Essa parceria com institutos de pesquisa, ela é fundamental, às vezes até para melhorar o seu próprio produto. Às vezes a gente começa com uma frente tecnológica muito desenvolvida, mas precisam desenvolver esses outros aspectos que são importantes no relacionamento, qualquer que seja o ator do ecossistema, e estar nos locais estratégicos, estar nos locais estratégicos de discussão, de regulação, se ela influencia seu produto, de relacionamento com grandes players, saber, de repente, assistir um congresso sobre indústria. O que é que estão falando? O que é que eles estão precisando? Minha energia, como é que eu posso estar lá? Que existe algum fórum que eu posso participar? Como é que eu posso estar contribuindo com isso? E estar nos ecossistemas. Isso é estar no ecossistema. Isso é aproveitar o melhor do ecossistema. Porque, às vezes, uma pessoa está do seu lado, tem uma solução para o seu problema e você não sabe se você não interagir com ela, né? Um teste que eu estava fazendo aqui no Rio, porque eu sou muito tímida, era interagir com as pessoas ao meu redor. Então, muita gente responde e outras pessoas não respondem. Então, assim, há 15 anos atrás eu não fazia isso quando eu ia para congresso. Mas isso é importante, porque você descobre uma solução do seu lado, você descobre um parceiro complementar para a sua solução do seu lado, você pode conhecer melhor a startup na qual você quer investir com um fundo de venture capital, porque você precisa ter relacionamento, você precisa conhecer o perfil daquele investidor, a experiência que ele tem, se ele já quebrou a cara 3 vezes, capaz de agora ele dar mais certo, porque se ele não quebrar a cara nunca. Então, isso é importante para a maturidade de um modo geral. Então, experimentar e tentar. Muito obrigada a todos por estar aqui conosco. Foi um prazer para todos nós estar aqui com vocês. E não esqueçam que à tarde ainda tem muita programação legal aqui no evento para a gente aprender, curtir e imergir ainda mais em inovação. Obrigada a vocês por todo o conhecimento.